ebadianos, estamos iniciando aqui a nossa aula do módulo Profetas Menores. Queremos crer que Deus assim estará nos abençoando de uma forma toda especial. Estamos aqui para iniciar essa maravilhosa e abençoada aula com todos vocês. Estamos aqui tentando organizar aqui nos atrativos finais aqui para ministrarmos essa aula para vocês. Grande abraço a todos, meus amados e queridos irmãos ebadianos. Quero aqui transmitir o nosso abraço de uma forma toda especial a vocês que estaremos ministrando pela primeira vez a estes alunos da Sala 6. A Sala 6 anteriormente, aí, até o início do ano, estava tendo as suas últimas aulas, vão agora formar no mês de julho. Isso, muito bem. Acabei de ser informado aqui também, a Sala 6 aqui da região central e aos alunos ali também da região sul. Grande abraço a todos vocês, nós que estamos chegando aqui tendo a oportunidade de pela primeira vez ministrar para vocês. São muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar aqui estudando, iniciando o módulo Profetas Menores. Aqui Samuel Suana é o autor desse abençoado livro. E os alunos que conosco têm aula, nós costumamos, e é de praxe nós sempre fazermos isto daqui, que é estarmos, na verdade, resumindo todo o livro em uma frase, se possível. Quando a gente vai resumir qualquer tema bíblico, se você puder resumir em uma frase, auxilia muito bem. E o livro, nós poderíamos aqui resumi-lo da seguinte forma, que é o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. Se você for observar, todos esses 12 livros aqui dos profetas menores, eles vão estar trabalhando dentro desta ótica muito tênue entre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Porque a justiça faz com que Deus, além de ser amor, ele seja fogo consumidor. Mas para que a justiça de Deus não extrapole, a fim de que nós não possamos assim ter oportunidade de arrependimento, entra a misericórdia do Senhor, e esta misericórdia é inclusive a razão de nós não sermos consumidos. Então, aqui para nós sintetizarmos todo esse livro, se nós pudéssemos resumir aqui os profetas menores, ele estaria trabalhando entre essa linha, a linha tênue entre a misericórdia e a justiça de Deus. Hoje, especialmente no módulo 1, nós vamos estar aqui abordando um tema por demais importante. Você que quiser abrir aí o seu livro na página 17, aonde nós vamos estar aqui agora falando no livro, na unidade 2, sobre o amor, a correção e justiça social em tempos de indiferença. Um tema por demais relevante e importante abordado aqui nos 3 primeiros livros aqui dos profetas menores que estudaremos aqui agora nesta primeira unidade. Vocês sabem que os livros dos profetas menores, eles estão divididos aí em 12 livros, a saber, o livro de Oséias, o livro de Joel, o livro de Amós, o livro de Obadias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando a gente fala, e é importante todas as vezes quando eu vou estar ministrando sobre os profetas menores, eu gosto sempre de deixar isto bem claro para os meus alunos que quando nos referimos ao termo profetas menores, não é uma expressão de desprezo e tampouco de menosprezo para com estes profetas. Na verdade, nós classificamos, ou a teologia assim os classifica, não pela importância do seu ministério, mas sim pelo tamanho do livro. Profeta Isaías é profeta maior porque o seu livro é maior. O livro, por exemplo, de Joel, que são apenas 3 capítulos,
é um profeta menor porque o seu livro é menor. Então, os profetas menores compõem-se de 12 livros menores. Então, dado esse esclarecimento aqui para os irmãos, nós vamos já estar adentrando aqui uma questão que é de primordial importância. Para que você entenda e compreenda melhor sobre a questão de profetas menores e maiores, uma coisa precisa estar bastante claro em sua mente, em sua cabeça. Qual é essa questão que precisa estar bastante enfatizado na nossa memória e na nossa mente? 4 perguntas cruciais, elas são para a interpretação dos profetas maiores. E isso precisa estar muito claro na sua cabeça. Que 4 perguntas são essas? Essas perguntas nós estudamos na matéria de exegese bíblica. E exegese bíblica, só tirando aqui um pouquinho uma conclusão, bem rapidamente, para resumir, é uma das mais importantes matérias de estudo para a compreensão da Bíblia. Porque, e assim nós observamos que quando você vai, por exemplo, em alguma livraria evangélica, muito poucos livros se tem de exegese bíblica, porque as pessoas naturalmente são às vezes preguiçosas no estudo sistemático da palavra. E a exegese bíblica, ela vai puxar essa questão do estudo. Os livros são um pouco mais caros, mas é importante enfatizar que a exegese bíblica é de fundamental importância para compreendermos o todo de toda a Bíblia Sagrada. Então, é por demais importante algumas questões. Dentro da matéria, por exemplo, de exegese bíblica, nós aprendemos, é importante você entender que quando você vai ler um livro dos profetas menores ou maiores, ou algum outro livro da Bíblia, mas principalmente aqui nos profetas, 4 perguntas precisam estar em evidência dentro da sua mente, para você entender o conteúdo do livro. Quais são essas perguntas? Quem? Aonde? Para quem e por quê? Ou seja, quem escreveu o livro? Outra pergunta importante: onde escreveu? Para quem escreveu? E por que escreveu? Se você responder, meu querido, a essas 4 importantes perguntas, você já entendeu basicamente todo o livro. Você consegue resumi-lo de uma forma muito clara a fim de que as pessoas entendam. Então, quando nós vamos estar estudando aqui, e você estudando em casa também, evidentemente que nós estamos aqui em uma aula que é online. É mais difícil do que estivéssemos aqui estudando, por exemplo, presencialmente, aonde nós podemos estar tirando as dúvidas da melhor forma possível. O horário é mais alongado, aqui o tempo é muito resumido, a gente precisa, de fato, realmente correr com a matéria. Então, às vezes, algumas coisas acabam deixando aqui sem nós estarmos devidamente pontuando alguns assuntos que até são por demais importantes no estudo da palavra do Senhor Jesus. Pois bem, vamos caminhando aqui dentro desse texto aqui agora, desta unidade, do nosso módulo Profetas Menores, aí na página de número 17 do seu livro, onde você deve estar acompanhando. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Queremos aqui cumprimentar de uma forma muito especial os irmãos que já estão aí online, a irmã Jussara nos dando a paz do Senhor, a irmã Rosemarie, Ari Divino também dando o seu alô, os nossos irmãos, os nossos alunos que estão aí chegando. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Vocês que tiverem alguma pergunta e queira estar fazendo, pode estar fazendo aí online mesmo, aí nos enviando as perguntas aí no final. Se tivermos tempo hábil, vamos estar tentando responder na medida do possível a todas as perguntas dos nossos amados e queridos alunos ibadianos. Muito bem, o amor, a correção e a justiça social em tempos de indiferença. Que maravilha, que bênção! O amor é todo o retrato do livro aonde nós vamos estar estudando aqui em primeira instância agora. É o primeiro livro, o livro de Oséias. Ele vai estar falando do amor e, sobretudo,
o amor incondicional de Deus. Nós vamos observar aqui, de uma forma muito rápida, como foi caracterizado este amor. Mesmo Israel sendo infiel, assim como a esposa de Oséias fora para com ele, nós, como um povo que servimos a Deus, vezes por outra erramos, vezes por outra pecamos e falhamos, e por causa deste amor, o amor incondicional da parte de Deus, é responsável de que nós não sejamos consumidos, e o amor de Deus nos abraça, o amor de Deus nos acolhe. A importância do amor, queridos, ela é de fundamental importância. Quando a gente fala de amor, Deus ele é amor. Se em teu coração, ou se em nosso coração não residir o amor, nós temos uma dificuldade muito grande, sobretudo no que se refere a termos uma característica dentro de nós de cidadão do reino do céu. Porque o reino do céu, a Bíblia nos diz que ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça. O reino do céu também é paz, o reino dos céus é alegria, o reino do céu, ele é amor. Se você não praticar a justiça, se você não tiver amor verdadeiro, genuíno dentro do seu coração, primeiro e acima de tudo para com Deus e depois para com os seus irmãos, você estará fadado a não ir para o céu. Por quê, pastor? Porque para ir para o céu precisa ter amor, exercitar o amor, viver em união. É por isso que eu acho muito linda frases como, por exemplo, a de Franklin Otávio, quando ele diz da seguinte forma, que a união ela traz a força traz a vontade traz a esperança traz a paciência ela traz a sabedoria, e a sabedoria traz o amor, e o amor liberta a consciência. Perceberam? Tudo que começa com união vai terminar com amor. União com o Pai, união com os irmãos. Então, se você entender esse pressuposto, você entendeu todo o contexto da Bíblia. Todo o resumo em uma síntese que Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a força do seu coração, com todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Você entendeu essas duas máximas, esses dois mandamentos, você vai entender toda a Bíblia. E se você entendeu isto daqui, você vai entender exatamente este amor de Deus presente aqui no livro de Oséias, porque ele é a essência deste amor. O amor de Deus em relação a nós, mesmo falhando, mesmo errando, é aquele mesmo amor que o apóstolo Paulo vai dizer assim: o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo supera, e supera de fato. Ele supera uma raiva, ele supera uma mágoa. Alguém disse assim: pastor, eu passei por uma luta tão grande, como é que eu consigo perdoar alguém? Existe uma arma poderosa, meu amado e querido irmão, que ela vence qualquer barreira. O apóstolo Paulo nos ensinou, que é o amor, porque o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo perdoa. Se você está tendo dificuldade, então procure amar. Simplesmente ame e você vai conseguir perdoar, porque quem ama de verdade, perdoa. Então isso é muito importante e é por isso que Deus ele é caracterizado aqui nesse amor incondicional. Mesmo Israel não merecendo, ele nos amou, ele amou a Israel e assim nos perdoa a todo momento. A tônica aqui do livro de Joel, aqui para que vocês entendam, eu estou fazendo um pequeno resumo aqui, para que vocês entendam toda a matéria, um preâmbulo, uma visão panorâmica, uma sinopse daquilo que estaremos falando. O segundo livro ele vai estar falando da correção, que é o juízo divino. É o que vai estar falando, na verdade, aqui, o livro de Joel. Nos 3 capítulos de Joel, nós vamos estar observando essa questão, o juízo divino. É porque, às vezes, a gente tem essa nítida impressão que Deus ele é amor, que ele não corrige. Porque Deus é amor, ele não nos vai dar a vara da correção. Coloque isso na sua cabeça. Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Quando erramos, ele nos perdoa, mas haverá consequência. Ele nos corrigirá.
Se não, vejamos o que é que nos diz a palavra de Deus em um texto bastante claro, lá em Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 5 a 6. Percebam, quando ele vai falar da seguinte forma: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaies quando por eles fores repreendido. Porque o Deus a quem nós servimos, ele açoita a todo aquele a quem ele recebe por filho. Se você é filho, Deus vai lhe dar a disciplina. Então a correção, ela sempre estará presente, bem como também sempre estará presente o amor de Deus. Aqui vai mais uma vez entrar o equilíbrio entre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, muito presente aqui no livro de Joel, no livro de Oséias e no livro também de Amós, que é o que nós vamos estar também estudando aqui nesta unidade 1, é o último livro onde nós estudaremos. E no livro aqui de Amós, ele vai estar falando sobre a justiça social ou a injustiça social em tempos de indiferença. Indiferença fala de empatia, falta de empatia. O que é a empatia? Ora, se a simpatia é quando eu sou simpático a alguém, eu sou agradável a alguém. Quando eu sou antipático é quando eu sou grosso com alguma outra pessoa. Mas a empatia, ela vai além do que é a simpatia. É importante ser simpático, sim, mas eu posso ser simpático sem ser empático. Ou seja, eu posso ser simpático e ser indiferente. Quando alguém vem me contar alguma dificuldade, alguma luta que ele está tendo, quando ele diz: olha, irmão, eu estou passando uma luta por demais difícil, eu não sei se eu vou conseguir vencer, eu estou passando uma luta tão grande que a vontade que eu tenho é de morrer. Uma pessoa simpático, ele vai sorrir, ele vai dar um abraço no seu ombro, não, Deus vai lhe dar força, fique tranquilo. Mas uma pessoa empática, ele vai além da simpatia, ele vai dizer: não, meu irmão, venha cá, eu te abraço, nós vamos lutar junto. Porque a pessoa, tem pessoas que chegam e dizem assim: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, varão, Deus vai lhe abençoar. Que o Senhor é comigo, meu irmão, eu sei. Que o Senhor é comigo, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que o Senhor é comigo. Eu estou querendo saber se você também é comigo. Se você está disposto a dobrar o seu joelho comigo, pagar o preço comigo. E uma pessoa empática, ele não está apenas disposto a dar um tapinha no seu ombro. Ele está disposto a orar com você, porque ele sente a sua dor. Essa é a característica de uma pessoa que é empática, que não é indiferente à dor do outro. Porque uma pessoa que tem empatia, ele consegue enxergar o outro com os seus olhos, ou ele se enxerga, ou eu consigo olhar para você, me enxergando também em mim, vendo que você é passivo das mesmas necessidades. E assim como eu sofro com alguma coisa que acontece comigo, eu devo também sentir a tua dor. E se eu sinto a tua dor, se eu sofro com a sua dor, se eu me alegro com a sua alegria, fique alegre mesmo, porque você é uma pessoa empática. E é isso que Deus quer de nós, termos a empatia, mesmo em tempo de profunda indiferença, como era em Israel, mesmo no tempo em que nós estamos vivendo de uma profunda indiferença, aonde o individualismo é sobremodo presente na nossa sociedade. Mas Deus nos chama a este amor, um amor altruísta, um amor que se importa, um amor empático. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Luciano Batista Machado Pereira aqui, ele, Sabrina Marques, Aguiar presente, os nossos irmãos aí todos presentes. Louvado e engrandecido. Vão fazendo as perguntas aí, irmãos, e nós, na medida do possível, vamos estar tentando responder. Pois bem, vamos caminhar aqui agora falando algumas coisas de primordial importância, fazendo aqui um resumo aqui do livro do profeta Oséias. Vamos estar estudando aí o primeiro desses livros, profeta Oséias. Abra, por favor, por bondade, o seu livro aí na página 29, Oséias e a mensagem do amor de Deus. Quando você olhar para o livro de Oséias e quiser resumir esse livro, o resumo do livro vai ser
é o amor de Deus em relação ao homem, em relação a você. Quando você olhar este livro, você vai perceber nele o profundo amor de Deus em prol da humanidade, em prol de Israel. E a que ponto Deus consegue chegar com este amor e o tanto que ele é capaz de nos perdoar por causa, inclusive aqui, deste imensurável amor de Deus. Vamos aqui observar algumas coisas que são de primordial relevância dentro desse texto aqui. Dentro do livro de Oséias, uma coisa que você precisa ter aqui em mente é a presença desse amor. E como é que Deus demonstra esse amor para conosco? Nada simbolizaria mais esse amor do que os acontecimentos presentes aqui no livro de Oséias. Muito pouca coisa se sabe a respeito desse homem, mas sabemos que o seu pai era Ben-ri e ele, na verdade, era ali de uma tribo. O seu ministério, ele exercia o seu ministério de uma forma muito presente, muito clara, no tocante à presença do amor de Deus. Deus usa aqui este homem de uma forma sobrenatural. Deus, a primeira coisa que faz a esse profeta, se não temos muita informação a respeito dele, temos uma grande certeza que Deus o chamou para ser um profeta. Mas não obstante a isso, Deus, no seu chamado, colocou condições para este homem para a qual nenhum outro Deus estabeleceu. Inclusive, algumas coisas aqui extrapolavam, inclusive, a lei. Alguns impedimentos aqui são quebrados exatamente para mostrar que Deus ele vai além, ele extrapola os limites da lei. Para quê? Para resgatar o homem perdido, para resgatar a humanidade perdida. Se não vejamos, no chamado aqui desse homem, a saber, o profeta Oséias, ele diz: pronto, Senhor, estou aqui, quero fazer a tua obra, então vamos fazer o seguinte, eu quero que você se case. Muito bem, é meu desejo casar. Que homem não deseja se casar? Mas Deus agora pega, só que tem um detalhe, você vai buscar uma mulher em um local diferente. Pois sim, Senhor, aonde eu vou buscar esta minha mulher? Você vai buscar a sua mulher, você vai buscar a sua mulher em um prostíbulo, em uma casa de meretriz. Senhor, mas como pode alguma coisa? Eu sou profeta, eu sou homem de Deus. E ele diz: exatamente, porque você é homem de Deus, você precisa entender a forma como eu vejo a humanidade, a forma como eu devo amar a humanidade. Então vai lá, busque uma mulher e case-se com uma mulher. Detalhe, essa mulher é prostituta. Alguém ou algumas pessoas defendem que essa mulher aqui, na verdade, ela não era prostituta e com o tempo passou-se a ser prostituta. Mas o texto é claro, ela era prostituta. Se era prostituta, então foi buscá-la ali dentro de um prostíbulo. E detalhe, ele traz essa mulher para dentro da sua casa, não importando que ela um dia foi uma meretriz, que um dia ela se prostituiu. Este homem agora, porque resolve obedecer a Deus, à voz de Deus, então agora imbuído deste profundo amor de Deus, ao chamado de Deus, nós não sabemos e a Bíblia não entra em maiores detalhes, mas com certeza este homem amou muito também esta mulher, senão a sua queixa e as suas lamúrias ainda seriam bem maiores do que aqui retratadas no livro. Se não, vejamos, perceba que esse homem agora traz essa mulher para dentro de sua casa, casa-se com ela e com o passar do tempo vem o primeiro filho, depois vem uma outra filha mulher e depois vem um outro filho. Se você for observar, todo pai de família, toda mãe de família, ele tem o desejo de colocar o nome de seu filho. Este profeta, nem isso ele pôde fazer, porque ele não pôde escolher o nome dos seus filhos. Quem escolheu o nome de seus filhos foi o próprio Deus. E por que Deus fez isso?
porque queria, através dos nomes aqui dessas crianças, dos filhos de Amós, sintetizar e representar alguma coisa sobre o que Deus faria, o que Deus estava fazendo em relação ao amor dele para com esta sociedade, para com Israel, para com aquela nação. Então, através daquele relacionamento, através dos filhos ali, do nome dos filhos, ele estava querendo sintetizar o conteúdo da sua mensagem. Chega então o primeiro filho. Oséias não pode escolher o nome. Ora, Senhor, eu não posso escolher o nome. Deus diz, não, quem vai escolher o nome do seu primeiro filho será eu. E interessante é que Deus escolhe o nome do primeiro filho como Jezreel. E ele diz, ora, Senhor, como eu posso colocar o nome de uma criança? Para o judeu é por demais importante a escolha de um nome. Ele fica muito envaidecido, é para ele algo grandioso ele escolher o nome, porque diferentemente da gente aqui, a escolha do nome lá em Israel, para ele significa muito, porque para nós aqui, se nós achamos o nome bonito, nós vamos lá e colocamos. Não, todo judeu, a primeira coisa que ele observa ao colocar o nome é o significado do nome. E quando ele observa que Jezreel, ele vai observar e ele vai ter aqui a nítida certeza que aquele nome não era legal, porque o significado de Jezreel significa terra destruída, terra da morte, terra sem compaixão, então uma terra sem vida. Então como é que eu vou colocar o nome de um filho de terra destruída, de terra da morte? Inclusive, Jezreel foi o local onde Jezabel morreu e os cães lamberam. Então o nome Jezreel não é uma coisa muito boa, mas era exatamente isto daí. Era a visão que Deus queria estar passando aqui, e nós vamos falar a respeito desse significado, se tiver tempo, daqui a pouquinho também. Chega o segundo filho. E qual é o nome que é dado a este segundo filho? Vem agora o nascimento da primeira menina. A mocinha que nasce agora recebe o nome de Lo-Ruama, que significa a minha misericórdia chegou ao fim. A minha misericórdia chegou ao fim, porque os pecados daquela mulher estavam cheirando mal às narinas de Deus, como os nossos pecados cheiram mal às narinas de Deus. Aí agora chega o terceiro nascimento, o terceiro filho. E agora Deus diz, olha, mais uma vez, você não vai colocar o nome, você dará o nome a este filho de Lo-Amim, porque o significado daquele nome estava dizendo assim, porque eu não sou teu povo e você não é o meu povo. O que é que Deus estava querendo dizer com estas mensagens aqui? Perceba que quando Deus diz assim, da seguinte forma, quando ele chega ao ápice dele dizer, olha, vocês não são o meu povo e eu não sou o vosso Deus, é como que aqui o profeta também estivesse dizendo, e ele está indignado. Se você for observar no capítulo de número 1, do capítulo de número 2, o verso de número 1, o próprio apóstolo, o próprio profeta aqui agora, ele se indigna. E por que ele se indigna? Ele fica indignado porque ele tirou Gomer lá da prostituição, aquela mulher, ele tira ela de lá, e ela sendo filha de Diblaim, e ele tira ela de um lugar extremamente terrível, coloca ela dentro de casa, não se importa com ela sendo prostituta, e ainda assim, depois de tudo que esse homem fizera, todo o amor envolvido, toda a espécie de misericórdia que foi dispensada para com essa mulher, o que ela faz? Ela pega e o trai. E ele vai demonstrar agora toda a sua indignação, dizendo agora para os seus filhos. Ele chegou ao ápice, a revolta tão grande, que ele já não escondeu mais os defeitos da mãe para os próprios filhos. E ele pega e diz, olha filhos, contendei agora com a sua mãe, porque eu não sou mais o seu marido, e nem tampouco é ela a minha mulher. Vai lá agora e vê se vocês conseguem convencer a sua mãe a abandonar todas as suas prostituição, a afastar do seio dela todo espírito de adultério. Olha o pai chegar
ao filho, a este ponto de dizer para os próprios filhos a condição e a degradação moral dessa mulher estava no ápice tão grande que ele agora conta aos filhos. E o interessante é que a sequência aí da narrativa vai nos mostrar que essa mulher ela não se arrepende. Ela vai dizer assim, olha, eu agora vou me encontrar com os meus namorados, porque os meus namorados me dão vinho, os meus namorados me dão óleo, me dão lindas vestes. O que ela estava querendo dizer? Eu voltarei para a prostituição. A impressão que nos dá e que nos deixa bastante claro é que talvez até esses filhos não podemos nem dizer que na verdade fora aí desse homem, porque ela estava prostituindo, me parece, nesse período. Agora, depois de descoberto já de tudo aqui às claras, que o marido se revolta e conta e fala aqui tudo, e ela diz, não, agora eu vou para os meus namorados. Quer dizer, ela não abandonou as velhas práticas, continuou prostituindo, continuou adulterando. O que acontece? Essa mulher agora volta para a prostituição. E não obstante a isso, a sua degradação moral chegou ao ponto dela agora ser vendida como prostituta em praça pública. Diferentemente dos dias atuais em que a mulher na sua degradação moral, que resolve ser prostituta, e esse é o ápice da degradação da mulher, quando ela é prostituta e vai para uma esquina e fica ali rodando uma bolsinha, oferecendo o corpo para os seus clientes. Então isso é o ápice da degradação moral da mulher, porque Deus não fez a mulher para esse tipo de coisa. Só que naquela época era diferente. A mulher não ia para a esquina rodar a bolsinha, ela ia em praça pública. Se a mulher nos dias de hoje vai para a esquina, em um local um pouco mais escondido, naquela época ela ia para a praça pública e ela tinha que vestir uma roupa, as suas pinturas denunciavam que ela era uma prostituta e ela era vendida como prostituta. Agora percebam, o ápice do amor de Deus é demonstrado aqui, porque mesmo essa mulher errando, mesmo essa mulher falhando, mesmo essa mulher traindo tão sordidamente o seu marido, Oséias, este homem está indignado. Vocês perceberam o grau de indignação dele, de sofrência, de dor, de tão amargo que estava o seu peito, de tanta luta que ele passou por causa daquela mulher. Porque havia uma percha na sociedade muito grande. Os profetas olhavam ele de largo. Como é que a Bíblia condena algo e agora esse profeta está se casando com uma prostituta, indo contrário aos nossos ensinamentos? Então, houve uma desconfiança sobre o profeta muito grande, mas ele tinha convicção do seu chamado, ele tinha certeza do seu chamado. Tem muitas pessoas que gostam do ministério, amam o ministério, ele acha que o ministério é só glamour, mas dentro deste ministério haverá espinhos, haverá agruras, haverá lutas e muitas lutas. Olha a luta que esse homem teve que passar, sobretudo a luta interior. Olha o sofrimento que esse homem passou. Depois de tudo isso, o que Deus faz? Diz assim, Oséias, eu sei que você está sofrendo. Eu sei que a dor que está no seu peito é sobremodo angustiante. Contudo, Oséias, eu quero que você perdoe essa mulher. Não obstante a isso, além de perdoar, eu quero que você agora vá lá em praça pública, aonde Gomer, a sua mulher que lhe abandonou, lhe rejeitou, voltou para a prostituição, eu quero que você vá lá e a compre. E compre ela pelo valor justo. Então nós vamos observar que este homem engole todo o seu orgulho ferido em nome de um chamado. Olha a importância da obediência. Este homem, mesmo amargurado, mesmo triste, com o amor de Deus no coração, ele resolve perdoar a mulher, porque ele entende que Deus é amor. E porque Deus é amor, ele precisa perdoar. Ele perdoa mesmo com dores no coração. Ele vai lá, dá 15 moedas de prata,
1,5 quilo de cevada e compra essa mulher e traz de novo para dentro de casa. Então, assim, é ou não é, queridos? Vamos analisar, prestar bastante atenção. Como é que o amor de Deus ele é extraordinário em nosso favor. Como Deus lhe ama, como Deus nos ama. Aqui seria importante, eu preciso abrir um parêntese aqui agora para entrar já no livro aqui de Joel. Eu preciso abrir um parêntese sobre este amor incondicional de Deus. E Jezreel significa uma terra destruída, uma terra onde habita a morte. E assim também eu queria que você entendesse que lá na tua casa ou na tua família existe um Jezreel também, uma terra que fora destruída. De repente, essa terra que fora destruída é um parente seu, é um amigo seu, de repente é um irmão, um tio, uma tia, de repente um filho, eu não sei. Eu queria que você visualizasse, porque mesmo estando online aqui, eu sinto que estou sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para lhe entregar este recado da parte do Senhor. Mentalize aí agora na sua mente aonde está o seu Jezreel. Algum parente teu, ou teu esposo, ou a tua mulher, ou os teus filhos, ou algum parente na tua família, que nesse momento ele é terra destruída. Que as pessoas olham para ele e dizem, esse acabou, ele está na degradação moral, a vida dele está destruída. O que será do ministério desse homem? Ele não chegará a lugar mais nenhum. Parece que a vida desse homem acabou. Parece que a vida desse jovem acabou. Quem é o teu parente? Quem é o teu amigo? Quem é o Jezreel que está perto de você e que você visualiza agora na tua mente, em que alguém olha para ele e que parece que já acabou? É como que o versículo do segundo filho dissesse assim, a minha misericórdia chegou ao fim. Parece que a misericórdia de Deus chegou ao fim para essas pessoas. Parece que a misericórdia sua até também já chegou ao fim. Porque você chegou ao seu limite, você já não consegue mais de tantas vezes que perdoou, de tantas vezes que você viu essa pessoa errando, falhando, a própria sociedade já não acredita mais nele, você já não acredita mais nele. Quem é o teu Jezreel? Quem é essa terra prometida que você conhece agora, que você visualiza? Eu quero dizer para você, se a tua misericórdia chegou ao fim, se a misericórdia das pessoas chegou ao fim, eu gostaria de vos dizer que a misericórdia de Deus alcança esta pessoa, vai alcançar esse Jezreel da tua família, em que ninguém mais acredita, em que ninguém mais tem esperança dele, porque o significado do termo Jezreel é terra destruída. Quem sabe na tua família, tu tem esse Jezreel que fora destruída, aniquilada a sua moral, destruída tudo aquilo que ele tinha de bom. Eu tenho um bom conselho, ou eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês, meus alunos, para vocês transmitirem para esses seus familiares, para você transmitir para estas pessoas. O que é que eu tenho para transmitir? Eu tenho uma boa notícia, é que Deus ele é perito em transformar vaso quebrado, pastor Ribamar, que acabou de chegar aqui em nosso estúdio. Deus ele é perito em transformar, em reformar, em refazer vaso trincado, vaso quebrado, vaso destruído, vaso sem valor, terra acabada, terra destruída. Então o livro de Oséias ele vai nos trazer a esse respeito, a esse pensamento. E é por isso que ele dá o nome, esse rapaz ele não teve nenhum direito de escolher o nome do filho, Deus escolheu o nome dos filhos, dizendo Jezreel, terra destruída. Ele escolhe o nome da filha, agora Lo-Ruama, a minha misericórdia chegou ao fim. E por último ele escreve agora Lo-Ami, como se dissesse, você não é mais meu povo, você não é mais a minha esposa. Mas o interessante é que quando nós pecamos, nós estamos realmente nesse lugar sem misericórdia, terra de morte, terra destruída, porque o pecado ele gera a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você se arrepender, ele mais uma vez lhe recebe como filho.
Então isso é por demais importante você entender todo este conteúdo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. O professor já acaba de chegar aqui e eu preciso já acelerar, falar muito rapidamente aqui sobre os 2 últimos livros, só sintetizar. Me dá só quantos minutos eu tenho aí? Bem rapidinho, só me fala. 1 minuto? Então, resumindo aqui, meus amados e queridos irmãos, essa parte aqui, finalizando, só para resumir aqui, o livro de Joel, ele vai falar sobre a questão do juízo divino. Eu já falei anteriormente, já dei um preâmbulo aqui do que falava os 3 livros que nós estaríamos estudando nessa unidade, então aqui vai estar falando deste juízo divino. Vocês perceberam? E no capítulo 1 de Joel vai estar falando de uma invasão de gafanhotos. Alguns estudiosos aqui acreditam que o livro de Joel ele fora escrito no século V a.C. e outros defendem que foi no século IX a.C. O nosso livro IBAD, ele vai inclusive dizer que foi no século IX. Se foi no século IX aqui, então isso é mais importante ainda, o teor do cumprimento dessa profecia. Porque quando chegou em meados do século V, realmente a terra foi invadida, a terra de Israel, ela fora invadida ali por gafanhotos. E o interessante naquele período ali, que Israel estava sofrendo muito naquela época, ela sofria uma grave crise econômica. E qual era essa grave crise? Provocada, inclusive, por causa desses gafanhotos. Percebam que o principal recurso de Israel naquela oportunidade era a agricultura. Percebam que para haver oferta de manjares ali no templo, precisava da agricultura, as ofertas de manjares, a oferta de cereais. Então o culto estava sendo prejudicado por causa dessa grave crise, que os gafanhotos, tudo que era plantado, eles vinham e comiam. Quer ver uma outra crise? Já havia, Israel estava sofrendo há alguns anos com a crise de chuva. Não estava chovendo em Israel no século V a.C., o que torna ainda mais perfeita e incrível a profecia aqui de Joel. Então, o interessante é observar também, e aqui não vai dar tempo para nós tratarmos em uma outra aula, por exemplo, se estivéssemos falando aqui na escatologia bíblica, nós levaríamos isto aqui para o tempo do fim, porque Joel, ele faz aqui uma referência e aquilo que é aplicado para o tempo de Israel naquela época, ele também traz à memória que isso aconteceria também nos tempos do fim. Agora, recentemente, pela televisão, fora por diversas vezes noticiada estes gafanhotos e chegaram aí perto do Brasil e tantas pessoas falaram sobre isso. Precisaria, e eu qualquer dia desse em meu canal vou estar falando especificamente sobre esta invasão de gafanhotos aqui. Algumas pessoas falam, tem alguma coisa bíblica, tem alguma coisa a ver com sinais da sua vida? Não é o fórum aqui pertinente, em outro momento falaremos mais a respeito disso. Mas essa é a tônica aqui do livro de Joel. Então, mais uma vez, fica evidenciado aqui a síntese de todo o livro, que ela vai trabalhar entre a misericórdia de Deus e a justiça de Deus, observando sempre esse equilíbrio. Para finalizar, e não temos mais tempo para conjecturar, termino aqui, sobre o livro de Oséias. É importante você ficar sabendo e entender a respeito do livro aqui, não de Oséias, mas de Amós, perdão, o último livro, esse homem boiadeiro, que Deus o chamou para essa importante missão. Percebam que ele, mesmo nascendo em Judá, sendo da tribo ali de Judá, provavelmente de Jerusalém, este homem, ele profetiza para o reino do norte. E o interessante é que no reino do norte, a capital era Samaria. E lá no capítulo de número 4, e eu finalizo aqui, capítulo 5, capítulo 6, Deus vai trazer uma narrativa de como é que estava a situação daquele povo. Só falo sobre isso e finalizo porque não temos mais tempo para conjecturar. A situação daquele povo, da nação, do povo ali de Israel, do reino do norte, a saber ali da sua capital Samaria, a situação política era terrível. Por que que a situação política era terrível? Porque estava tudo corrompido. A condição também econômica
era degradante. Por que que era degradante? Alguém pode dizer, ora pastor, mas esse período foi um período em que Israel viveu um dos seus apogeu financeiro. O rei Jeroboão estendeu os seus filactérios, estendeu as suas tendas e estava uma cobertura totalmente grande, muito grande mesmo. O reino tinha se expandido, as tribos viviam uma grande prosperidade. Como é que o povo vivia uma crise econômica? Ora, simplesmente porque o dinheiro ele não chegava ao pobre, ao povo, ele não chegava à ponta, ele ficava apenas na aristocracia dos grandes latifundiários de terra, ficava ali no império, ficava ali entre aqueles que usufruíam das benesses dos seus cargos junto ao palácio do rei, e não chegava. E ao ponto de tal degradação moral que vai chegar agora uma crise espiritual, uma crise religiosa. Qual a crise religiosa? Não estava havendo culto? Estava havendo culto. O problema era como esse culto estava sendo oferecido. É tão importante que Amós ele vai denunciar. Vocês estão fazendo um culto, mas eu não recebo este culto. O que eu aprendo aqui? Deus não recebe um culto à nossa maneira. Para finalizar, a condição moral. Qual era a condição moral? Era de degradação. E para Deus mostrar a condição moral desse povo, ele vai simbolizar em uma simples palavra de que o homem era se comportando como touro de Bazã e as mulheres como vacas de Bazã. Alguém pega e diz, mas vaca de Bazã é muito maravilhoso, ficava ali nas montanhas de Golã, no extremo norte ali do Rio Jordão, naquela planície maravilhosa, e as vacas de Bazã eram as mais caras. As vacas de Bazã eram as vacas mais bonitas, os touros mais bonitos. Inclusive, todos os concursos de beleza, quem ganhavam eram essas vacas. Todo o império alimentava-se, inclusive toda a rota imperial passava por ali, porque a carne dessas vacas eram as mais nobres, ela alimentava a aristocracia. Então Deus, em vez de xingar, Deus está elogiando este povo? Não. Sabeis o que é que Deus estava querendo dizer assim? Olha, vaca de Bazã, touros de Bazã. Ele estava querendo dizer da seguinte forma, olha, vocês estão engordando com o pecado, vocês estão se embelezando, porque as mulheres viviam culto ao corpo naquela época, como que nos dias de hoje também. De homens parece que são metrosexual, que arruma o cabelo, que penteia o cabelo, homens que estão passando aí pó de arroz na cara, uma série de coisas, não é, irmão Paulo? Então, naquela época, o negócio estava complicado. O culto ao corpo era algo terrível, meus amados e queridos irmãos. Então Deus estava denunciando e estava dizendo, olha, vocês estão adulterando, estão profanando. Em vez de adorar a Deus Jeová, vocês profanaram o culto, porque para dentro do culto vocês estão adorando a Baal, vocês estão adorando a Dargon, a Deus e de outra nação, e os seus pecados têm cheirado mal. Vacas de Bazã, ele está dizendo, olha, você engordou, você está bonita, mas está chegando a hora do abate. É quando ele vai dizer assim, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E eu termino aqui, senão vão me bater aqui porque meu horário já extrapolou. Grande abraço a todos os nossos irmãos ibadianos. Espero vocês